Atualmente, a maior concentração industrial do Brasil fica no Sudeste, principalmente entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em geral, as indústrias no Brasil se concentram no litoral. Isso acontece devido ao processo histórico de colonização. Os portugueses chegaram ao Brasil e formaram as suas colônias no litoral, com atividades extrativistas, como a extração do pau-brasil, criação de animais também, e depois o cultivo da cana-de-açúcar. Os engenhos de açúcar representam as primeiras indústrias de transformação no Brasil, que se concentravam no Nordeste devido ao favorecimento do clima e à proximidade da Europa, facilitando a exportação. E com o aumento das atividades econômicas, pecuária, café, mineração, o território brasileiro foi se expandindo. Na década de 1930, a atividade industrial passa a ser uma importância na economia nacional. Com a industrialização no Brasil, foi uma industrialização tardia. Enquanto na Inglaterra, o berço da industrialização, ela aconteceu no século XVIII e aqui no Brasil só foi ocorrer após o século XX. Por quê? Porque aqui no Brasil era colônia de Portugal. E o Portugal, ele barrava a produção industrial do Brasil. Se a gente não produzisse certos produtos, a gente teria que comprar de Portugal, da Europa e dos seus aliados. Só em 1930 que a industrialização do Brasil começa a se enriquecer e começa a ganhar importância. Antes, o processo de industrialização brasileira, o café era a principal atividade econômica aqui do Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Com a expansão do território brasileiro para o interior, a produção do café também foi se expandindo, ficando longe do Porto de Santos. Então, quem produzia o café estava ganhando muito dinheiro. Então, eles passaram a investir muito dinheiro na construção de ferrovias para facilitar o transporte do café. Mas com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, a exportação de café diminuiu. E isso acabou afetando a nossa economia, a economia brasileira. Para que os fazendeiros continuassem a produzir o café, o governo brasileiro passa a comprá-lo. Mas com muita oferta e pouca procura, os preços começaram a cair muito, chegando ao ponto de terem que queimar o café, queimando todos os estoques de café. E o governo teve que pedir para que os fazendeiros diminuíssem a produção de café, porque eles não davam conta de comprar o café dos fazendeiros. A crise de 1929, da queda da bolsa, afetou o mundo todo. E os cafeicultores, para não perder mais dinheiro, eles passam a investir em atividades industriais, já que o cenário era favorável. A gente tinha um mercado consumidor muito forte e ferrovias e bancos que estavam se fortalecendo. E as indústrias estrangeiras estavam enfraquecidas, crise e pela guerra. Então, os produtores de café passam a direcionar o seu capital para a industrialização. Então começam a surgir as primeiras indústrias em São Paulo. Outro fator que favoreceu a industrialização no Brasil foi a existência de mão de obra europeia, que chegou ao Brasil por causa das crises na Europa que estava acontecendo lá, para trabalhar principalmente no cultivo de café. Esses trabalhadores já tinham experiência com um trabalho industrial. Entre 1930 e 1945, Getúlio Vargas, política nacionalista de incentivo à industrialização, criando várias coisas, instituições, estruturas de base, empresas públicas como a Companhia Nacional do Petróleo, Companhia Siderúrgica, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do BNDES, que auxilia os grandes investidores com capital, entre outros que organizaram o sistema produtivo do país. Porém, foi no governo de Juscelino Kubitschek que ocorre a modernização. Seu lema era 50 anos em 5, ou seja, promover em 5 anos a industrialização que levaria a 50.
No governo de Kubitschek, o Brasil se abre para as multinacionais, expandindo a indústria automobilística, a indústria de base, também a geração, transmissão e distribuição de energia. Também em seu governo, que a capital federal é construída, e também muitas expansões de ferrovias. Assim, o Brasil tem um avanço significativo na economia e na industrialização.